A famosa pressão 12/8, que muitas pessoas repetem que é um sinal de saúde, que é a melhor pressão de ter, na realidade nem sempre é boa. Nem sempre o nosso objetivo é ter uma pressão 12/8. Por isso eu decidi fazer esse vídeo explicando por que nós nos preocupamos com a pressão que nós temos, qual a importância da pressão, quais são os problemas de uma pressão que seja maior ou menor que 12/8 e quais são as situações que não é uma boa ideia a pressão ser 12/8. Sim, eu vou dizer quais são os casos que ela ser 12/8 pode sim ser perigosa. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre a sua pressão, por que tantos médicos se preocupam com isso e muitas pessoas falam de pressão e qual seria o melhor valor da sua pressão hoje para você estar saudável, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e eu acho muito interessante essa questão da pressão, porque hoje a hipertensão, o aumento da pressão arterial, é o problema de saúde mais comum que nós temos no Brasil. E essa é uma informação muito importante e a segunda é mais importante ainda. Você não sente quando aquela pressão está alterada. Então, olha como isso pode ser um pouco confuso. O problema mais comum e que mais gera mortes, doenças e sofrimentos, a maior parte do tempo a pessoa não sente nada. Eu sei que muitas pessoas acham que a pressão alta causa dor de cabeça ou dor na nuca. Só que o que as pessoas confundem aqui é que quando você está com dor de cabeça ou quando você está com dor da nuca, a pressão sobe. Não é a pressão que causou a dor, é que você está com dor e a pressão acaba subindo. Ou seja, se você está com a pressão alta, não significa que vai ter dor de cabeça ou dor na nuca. E para isso, a gente tem que entender por que nós temos uma pressão. O que significa pressão? E pressão a gente pode pensar em apertar, literalmente. A pressão é justamente para o sangue chegar longe no corpo. O coração bombeia e o sangue tem que chegar até a pontinha do dedo e depois ele volta. Então nós precisamos ter uma pressão para que chegue, por exemplo, no cérebro e todo esse restante. E o motivo pelo qual nós chamamos de doença ter a pressão alta, na realidade é pensando no que vai acontecer por causa dela. Porque se a gente for pensar de um jeito mais reflexivo, mais filosófico, a pressão estar mais alta se você não sente nada, poderia parecer uma coisa normal. E até aqui a gente poderia discutir um pouco se na realidade isso poderia ser normal, só que daí a pessoa vai acabar morrendo bem cedo. Somos nós que não gostamos do fato que as pessoas ficam com doenças e morrem cedo e a gente não quer que isso aconteça. Por isso que nós consideramos a pressão alta como uma doença, porque a gente sabe que ela vai causar problemas. E são vários e vários problemas. Eu vou me focar na parte do coração, porque quando nós temos a pressão mais alta, tem duas coisas diferentes que vão acontecer. A primeira delas é que quem vai criar essa pressão é o coração. O coração vai ter que fazer força e com isso ele pode ficar rígido, pode ficar duro e isso causar um problema para o futuro. Só que esse nem é o mais grave. O mais grave é o fato que a pressão é literalmente o quanto está empurrando. É como se você abrisse uma torneira com muita força e está vindo água com muita força ali naquela torneira. E isso vai acontecer nas artérias, que são esses caninhos que nós temos no corpo. E quanto mais alta ela tiver, mais ela irrita a parede, o ladinho desses canos. E ali a gente começa a ter acúmulo de sujeiras, assim por se dizer, que no caso a gente está falando do colesterol e as placas de colesterol que podem acabar entupindo lá no coração. Então veja, nós podemos deixar o coração grande e também nós podemos contribuir para esse processo de entupir as artérias. Só que quando a gente fala desse processo de entupir as artérias, depende de muitas outras coisas, da quantidade de colesterol, se a pessoa faz ou não faz exercício físico, da alimentação, do peso, genética, é um pacote de coisas. E aí, por isso que essa questão do valor da pressão, a gente acaba vendo que quanto maior o risco da pessoa, o melhor é a pressão ficar mais baixo. Porque imagine dois cenários diferentes. Nós temos uma pessoa que a pressão tá bem alta, ou seja, tá riscando ali aqueles caninhos da artéria, porque a pressão tá bem alta. E essa pessoa não tem um colesterol tão alto, mas de vez em quando vai lá e gruda um colesterolzinho. Além disso, nem sempre ela faz exercício, daí fica um pouco mais rígida ali. Aquilo ali tem uma chance de uma hora formar uma placa, ficar grudado uma sujeira ali e trancar o sangue e dar um infarto. Agora, vamos pensar o outro lado. Podemos ter uma pessoa que a pressão não é tão alta assim, mas tem muito colesterol. O colesterol é muito alto. Além disso, é uma pessoa que dorme mal, come mal, tem mais sobrepeso. Então, mesmo a pressão não estando
estando tão alta, tudo isso tem mais chance de grudar ali na parede daquele cano, da artéria. Aí tem uma informação que é muito interessante. Quando nós pegamos essa pessoa, que a pressão já não é nem tão alta, e ela tem todos esses riscos, a chance é muito grande, vale a pena a gente baixar um pouco essa pressão. Só que aí vem o segundo detalhe que é muito importante aqui nesse vídeo, porque se você baixar demais a pressão, o sangue simplesmente não chega na cabeça e nas mãos e nos pés. Então nós temos que achar um valor de pressão que a pessoa consiga ficar sem causar desconforto, porque senão a pessoa pode acabar desmaiando. Pode acontecer de uma pessoa que tem um risco muito grande de ter uma doença no coração, tem um colesterol muito alto, tem muito sobrepeso, não faz exercício, come mal. Nesse caso, baixar mais a pressão seria uma boa. Uma pressão 11/7 pode ser melhor do que uma pressão 11/8, porque essa é uma pessoa que tem uma chance muito grande de ter um problema no coração. E aqui eu tô falando de pessoas que são mais jovens. Agora vamos pensar no lado oposto. Vamos pensar numa pessoa, uma senhora ou um senhor que já tem mais de 70 anos de idade. Ou seja, essa pessoa já sobreviveu até os 70 anos de idade e não teve uma doença no coração, nem um crescimento do coração e nem essas placas de colesterol ali. Então significa que ela teve uma chance menor pela genética e também pelo estilo de vida de criar doença no coração, porque até o momento ela não teve doença no coração. E essa pessoa pode acontecer de ela precisar ter uma pressão 13/8 ou até 13/9 para que o sangue consiga chegar e ela não se sinta cansada, desanimada ou até ter um risco de cair, porque pode acontecer dela ter uns músculos um pouco mais fracos pela idade e se a pressão ficar muito baixa, ela pode cair no chão e cair no chão pode quebrar uma perna, quebrar o quadril, pode ser uma coisa muito grave. Então nesse caso a gente já iria para o outro lado e dizer que tudo bem a pressão ficar 13/8, 13/9 ou até 14, porque nós temos uma pessoa que não tem doença no coração e já passou dessa fase de maior risco. Então, no fim das contas, quando a gente fala de pressão, o mais importante é ver qual a pressão que a pessoa precisa para não tontear, para não cair e acabar não se machucando. E ao mesmo tempo, a gente tem que ver qual é a chance dessa pessoa ter algum problema por causa dessa pressão. Claro que isso não significa que se a pessoa é super saudável, come super bem, pode ter qualquer pressão. Na realidade, a gente vê que quando passa de 14, sempre vai ser um problema para todo mundo e sempre nós vamos tentar baixar. A grande questão é o valor que vai ficar, pode mudar de pessoa para pessoa. Para algumas pode ser 12, 13, 11, aí que a gente vai tentar determinar o que é o melhor para cada pessoa. Porque no fim das contas, o que a gente realmente quer não é simplesmente baixar a pressão, é que a pessoa tenha uma pressão boa para que ela viva bem e reduza a chance de acontecer esses problemas mais graves de saúde. E você, já sabia que existe esse valor da pressão 12/8 que falam por aí? Já tinha pensado um pouco mais por que nós falamos em relação a reduzir pressão e controlar a pressão e por que a pressão é importante? Sofre com a pressão alta? Usa algum medicamento para controlar ela? Já teve algum problema por isso? Deixa aí nos comentários e se tiver alguma dúvida pode deixar aí que depois eu respondo. E se tiver algum outro assunto que você quiser que eu explique em mais detalhes, pode pedir aqui que eu vou tentar fazer vídeos explicando as coisas de um jeito mais simples, não só cheio de termos técnicos e complicados. Até a próxima!